vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa que é feito com todo carinho e especialmente para você e para toda a sua família. Quando o povo de Israel deixou o Egito rumo à Terra Prometida, Deus estabeleceu como deveria ser o culto de adoração a Ele para aquele período do Velho Testamento, naquele que é conhecido como o culto da lei. E dentro dos detalhes do culto, há uma aplicação profética maravilhosa, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. E Ele, Jesus, veio ao mundo para estabelecer o culto da graça, uma nova aliança, um novo testamento no qual eu e você temos a oportunidade de sermos incluídos. Jesus assumiu o papel principal neste culto. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira para conversarmos sobre os detalhes do culto da lei e sua aplicação profética no sacrifício do Senhor Jesus. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin falará sobre os mitos e verdades em relação ao TDAH. No quadro Perfeito Louvor, a tia Laís Filgueiras vai continuar o ensino na escala de Sol maior do louvor A Tua Palavra é Semente. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Maria Paula Dalla, dentro do tema Conhecendo o Mistério do Evangelho de Cristo, vai falar sobre a bênção de estar na vinha do Pai. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E assim a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, esse quadro no qual nós tratamos de temas doutrinários invariavelmente vinculados à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que é uma das nossos conteúdos de maior importância. A gente sempre faz questão de ressaltar isso. E normalmente estamos aqui em 3, junto com o pastor Daniel Moreira e o pastor Sérgio Souza. Hoje o pastor Sérgio Souza não pôde vir, então estamos eu e o pastor Daniel Moreira. Daniel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Jesus, a paz do Senhor, obrigado. A paz do Senhor a todos amados. Muito bem. A gente vai então agora trazer para você as participações que nos foram enviadas por irmãos nossos que assistem o programa e que enviam para nós informações sobre o que é, sobre a importância do programa para essas pessoas. A gente sempre separa 2 informações e traz aqui, nós vamos trazer para vocês. Nós vamos ler aqui a participação enviada pelo nosso irmão Jean Cícero. Jean Cícero, ele é de Minas Gerais, da cidade de Três Marias. Ele diz o seguinte: o programa nos ajuda a alcançar a revelação da doutrina e do mistério da Palavra de Deus.
e assim entendemos mais o valor da salvação em Cristo Jesus. Essa é a participação de Jean Cícero, de Três Marias, Minas Gerais. Vamos ler também a participação de Eduardo Gomes Sena. Ele é daqui de Vitória do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: o programa tem sido uma fonte de alimento que tem firmado a minha vida e da minha família na presença do Senhor. O Espírito Santo, através dos ensinos, tem nos fortalecido para vencer dia após dia. Eduardo Gomes Sena é de Vitória, Espírito Santo. Obrigado, Eduardo, por ter enviado a sua participação. Mas nós não só trazemos participação escrita, mas trazemos em vídeo também. E antes de nós passarmos o vídeo aqui, eu quero te lembrar o seguinte: esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ele é para que você exatamente possa mandar para nós a sua participação, falando sobre a importância do programa, o que você acha do programa. Você pode ali dar sugestões, você pode falar sobre algo que você gostaria de ver no programa, no quadro Lições do Maranhão, enfim. É uma maneira de você interagir com a gente. É esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Você aponta a câmera do seu celular para ele, o seu aparelho vai ser redirecionado para uma ligação, para o WhatsApp, e no WhatsApp você então nos manda o seu comentário, a sua participação para o programa ou o seu vídeo. Vamos ver agora 2 vídeos que foram enviados para nós, um de Belo Horizonte e outro daqui de Vila Velha. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, o meu nome é Camila, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, da Igreja do Planalto. Estou aqui para falar sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. É sempre uma bênção para nós ter mais um pouco de oportunidade de saber quem é Jesus e estamos vivendo grande experiência, está sendo uma bênção. A paz do Senhor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João Victor, eu congrego em Vila Velha, Espírito Santo, e eu vim compartilhar com os irmãos a minha experiência acerca do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Este programa tem aperfeiçoado meu entendimento doutrinário acerca daquilo que o Senhor tem falado com a sua igreja nesta última hora, e não somente isso, mas tem trazido também para mim um aprofundamento dos mistérios que estão na palavra do Senhor. Isso tem enriquecido a minha vida espiritual e tem me aperfeiçoado nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Camila, obrigado, João Vitor, por enviar também o seu vídeo, a sua participação. E eu repito, se você quiser mandar a sua participação, é no QR Code. No final do programa, a gente vai mostrar um outro QR Code para um outro objetivo, você aguarda e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito bem, estamos falando sobre o alcance, ou a ampliação do alcance do mistério do Evangelho de Cristo. E eu vou começar com um texto para que o pastor Daniel faça um comentário. Esse texto está na Carta aos Efésios, capítulo 3, os versos são os versos 3 e 4, que está aqui na tela, que diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Daniel, qual é a importância de nós descobrirmos esse mistério? Bem, pastor Josias e todos que nos assistem, que nos ouvem, sem o mistério não há o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, ele tem um mistério. E Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, fala claramente sobre isso, né? Como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Então, o evangelho há um mistério, há um segredo, e este segredo, este mistério, precisa ser revelado ao coração do homem. E quem revela esse segredo, esse mistério, é a função, é a missão do Espírito Santo. Sem a revelação do mistério, o evangelho se torna cultural, intelectual. Mas com a revelação do mistério, aí você entra naquilo que é o profético, que é o tempo de Deus. É onde Deus tem as bênçãos para o coração do homem. Glória a Jesus. Bom, vamos tratar então de um mistério, de um dos mistérios do Evangelho e que estão consolidados na palavra do Senhor e que, através da revelação do Espírito Santo, nós passamos a entender esse mistério. Um deles, e que é maravilhoso, que a gente tem tratado, é
é o Senhor Jesus no Velho Testamento. Aliás, está no ar, se você quiser, no nosso canal no YouTube, uma série de um outro programa nosso chamado Conversas Bíblicas, exatamente com esse tema, Jesus no Velho Testamento. É muito interessante você assistir e alcançar ali aquela quantidade de revelações maravilhosas que estão ali. Mas, de maneira específica, nós vamos falar hoje sobre Jesus no culto do Velho Testamento. Havia etapas e procedimentos que foram estabelecidos por Deus no culto do Velho Testamento. A gente vai ler aqui um texto bíblico, está em Êxodo, capítulo 26, verso 30, que diz o seguinte: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Daniel, quando o povo de Israel sai do Egito, e está ali naquele período de caminhada pelo deserto, ali o culto foi instituído. Até então, não havia um culto organizado, instituído, seja no seu formato, seja no ambiente propício para culto, não existia templo, não existia o lugar de adoração, e ali o Senhor estabelece, revelando a Moisés, e ali através da revelação que o Senhor fez a Moisés, ali para o povo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio e sobre esse culto, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam sobre isso. É bom frisar, Josias e todos, que quando você lê a palavra do Senhor, ali o Velho Testamento, principalmente o livro de Êxodo, Deus está sempre chamando a atenção de Moisés para executar o projeto conforme foi mostrado no monte. Por que essa preocupação de Deus? Porque, exatamente por isso, porque Jesus está profetizado no Velho Testamento, principalmente nos elementos do culto. No Novo Testamento, o Senhor Jesus está revelado, mas no Velho Testamento ele está profetizado. Então a preocupação de Deus em que o projeto que Moisés fizesse, usasse os elementos, os artefatos, e montasse o templo exatamente como Deus o mostrou no monte. Tem aqui uma figura ilustrativa, né? Exatamente, nós temos aqui a figura do tabernáculo, que era um templo móvel, era feito de tendas, onde está aqui a porta, o átrio exterior, o altar de bronze, a bacia também, o altar do holocausto, a bacia de bronze, lá o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e lá o Santíssimo, onde havia o propiciatório. Cada elemento desse profeticamente apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: há uma sequência de edições do Lições do Manaim dentro do programa, que estão no nosso canal no YouTube, onde o pastor Daniel e o pastor Sérgio Souza, eles abordam elemento por elemento do tabernáculo. Você vai encontrar uma riqueza maravilhosa. Eu também recomendo que você procure lá na busca, dentro do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você vai ter esse conteúdo também disponível para você aprender. Mas vamos lá, Daniel. A gente vê aqui a figura do tabernáculo e, como você disse, todos os elementos têm um conteúdo profético, apontam para a figura do Senhor Jesus. O que mais você pode trazer para nós nesse sentido, desse entendimento? Bem, há uma questão que surge com relação ao povo de Israel, aos hebreus, é se eles entenderam, se eles tiveram o alcance profético que estava no tabernáculo. Evidentemente que eles não entenderam o alcance profético que Jesus estava profetizado ali. Tanto não entenderam, Josias, que chegaram ao ponto de rejeitar e matar o Senhor Jesus. Podemos até ler um texto da palavra de Deus. Fala sobre isso. João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não receberam. Então eles rejeitaram o Senhor Jesus. E nós devemos observar, queridos, que a história
que está registrada nas Escrituras, no Velho Testamento, em tudo, como já frisamos, como já abordamos, e vamos ser enfáticos, tudo era profético. Tipificava a respeito do Senhor Jesus. Não somente no tabernáculo, nos seus cômodos, nos seus objetos, mas também no culto, nas suas mais diversas situações, inclusive também na figura de juízes, de profetas, de reis e sacerdotes. O Senhor Jesus estava profetizado ali. Então a gente pode encontrar o Senhor Jesus profetizado, como você disse, em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento. Tem um texto, aliás, uma fala do próprio Senhor Jesus, onde ele afirma isso. Está no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, que diz assim, essas palavras são do Senhor Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, ou seja, as Escrituras, que de mim testificam. Então, Louvado observe, seja o nome do Senhor. Josias, que escrituras são essas que o Senhor Jesus está falando? Se é no tempo de Jesus... Até o tempo de Jesus, o que existia era o Pentateuco e os profetas. Essas escrituras. Então, o Velho Testamento. É o Velho Testamento. Então, ele está dizendo aqui, examinai as escrituras, ele podia substituir, examinai o Velho Testamento, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Onde está a vida eterna no Velho Testamento? Está naquilo que é profético, que é exatamente o Senhor Jesus profetizado. Glória a Deus. Muito bem. Então a gente vai ver agora os elementos do culto do Velho Testamento. O culto no Velho Testamento, ele tinha 4 elementos base. Principais, né? Os principais, que estão aqui. E eu queria que você, por favor, Daniel, explicasse cada um deles para nós. Bem, aí está o slide, aí um painel. Para acontecer o culto no Velho Testamento, são 4 elementos principais. Primeiro, o templo. Tinha que haver o templo. Existir o templo. Segundo, o sacerdote, que era o ministrante. A vítima, que ia ser sacrificada, porque o culto exigia o sacrifício. E havia um dia estabelecido por Deus para este culto. Então, o templo, o sacerdote, a vítima e o dia. Tudo isso apontar para o Senhor Jesus. Mas onde está isto? Onde que a palavra confirma isso? Então, com relação ao templo, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Derribai este templo e em 3 dias o reedificarei. Quem entendeu isso? Quem falou isso? Senhor Jesus. Senhor Jesus, todo mundo deve ter entendido literalmente, né? Ele estava falando dele, do templo que era ele, que foi morto na cruz e ao 3º dia ressuscitou. Veja o aspecto profético como é extraordinário, não é isso? Então, com relação ao sacerdote, né? O sacerdote, observe, do Velho Testamento, ele não morria pelas pessoas, tanto é que na sua roupa havia as campainhas. Então, à medida que ele andava no Santíssimo, no Santo dos Santos, as campainhas, né, elas faziam o som, o barulho, né, ali, para dizer, eu estou vivo. O povo tinha que estar lá fora em reverência, porque ele não queria morrer por ninguém. O Senhor Jesus, como sumo sacerdote, entrou no Santíssimo e morreu pelos nossos pecados. Então, o livro de Hebreus está escrito, é sacerdote eterno, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que a Bíblia diz que não tinha início nem fim de dias, porque era exatamente o tipo profético do Senhor Jesus. Mais um tipo profético no Velho Testamento. Mais um tipo profético, exatamente. A vítima. Então, qual era a vítima principal no culto no Velho Testamento? Era o cordeiro. Então havia uma série de prescrições para o cordeiro. Ele tinha que ser de 1 ano, não podia ter mancha, não podia ter defeito. Então tinha que ser um cordeiro perfeito.
apontando para o homem perfeito. Lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista vê Jesus na outra margem do Jordão. Quem revelou para João Batista? Quem pregou para João Batista? Pedro? João? Não. Quem revelou para João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus? O Espírito Santo. Ele olhou para o Senhor Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha, o Cordeiro que foi imolado no Velho Testamento apontava para este aqui, ó. Eis o Cordeiro. Aquele Cordeiro imolado no Velho Testamento era para cobrir os pecados da família que oferecia, do homem hebreu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não era mais só de uma família, de um povo, mas era o perdão dos pecados de todos aqueles que o aceitassem, que aceitassem o seu sacrifício. E havia um dia específico para o culto, que era o sábado, ou o Shabá. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Então o homem... Essa palavra, inclusive, no original, descanso, é Shabá. É Shabá. Encontrarei o Shabá para as vossas almas. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, você descansa nele todo dia, porque ele é o descanso. Todo dia você tem as suas lutas, você tem suas aflições, você tem os seus problemas, suas preocupações. Existe um dia para você descansar fisicamente? Existe 1, 2, feriado, mas o descanso da alma não é um dia. O descanso da alma é todo dia em Jesus. Então tudo apontava para o Senhor Jesus, o templo, o sacerdote, a vítima e o dia. Isto é o profético. Isto são os mistérios que o homem só alcança através da revelação do Espírito Santo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, o Senhor Jesus, ele veio gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma mulher, passou a contar os seus dias aqui na terra como qualquer homem conta os seus dias, ou seja, ele teve uma infância, uma adolescência. A Bíblia, inclusive, traz um registro de Jesus na sua adolescência, ali aos 12 anos no templo, né? E aos 30 anos, então, ele inicia o seu ministério, que duraria 3 anos. Tá? Inclusive, ele iniciou o seu ministério nesse contexto e nesse episódio que você relatou ali do batismo nas águas, quando João aponta para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor Jesus, embora fosse Deus, né, pela sua natureza de Filho de Deus, a sua natureza como Deus propriamente, vamos assim dizer, o Senhor Jesus ele tinha o seu caráter humano. Ele passou por esta vida como um ser humano, né, sobre diversos aspectos, né, de sentimentos, enfim, inclusive de dores. E isso ficou claro em alguns momentos ali registrados na Bíblia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre Jesus como homem. Bem, queridos, nós vimos que os hebreus não compreenderam o projeto profético da vida de Jesus apresentado em todo o Velho Testamento. Os hebreus, Josias, eles não queriam um homem simples como o Messias, mas eles queriam um rei que libertasse o povo do jugo romano. Jesus, porém, ele veio ao mundo como homem, sujeitando-se a estar num corpo de carne e osso e sofrer, como você já falou, todas as aflições relatadas, que a Bíblia relata. Jesus, como homem, se fez o mais indigno. Poderíamos até ver um texto aqui do profeta Isaías. Isaías 53, 3, que profetizando acerca de Jesus, ele disse isso: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então o ministério do Senhor Jesus foi essencialmente humano.
humano. E outra coisa, Josias, talvez algumas pessoas podem até sem ficar chocados, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Muitos pensam, por causa dos quadros, por causa dos filmes de Hollywood, que o Senhor Jesus era um homem bonito. Mas a Bíblia diz que não era isso. No próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele era como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, indigno. Então, o caráter do Senhor Jesus era essencialmente humano. Como homem e servo fiel a Deus, Jesus não pecou. A sua vida e ministério foram marcados pela oração, pela obediência, a pregação das boas novas de salvação. Enfrentou muitas incompreensões, perseguições, abandonos e, por fim, a prisão e a morte de cruz. Mas como homem também, a palavra diz que Jesus foi profeta. Profeta, a Bíblia diz isso. Mateus 21:11 diz assim: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, né? Exatamente. Então, observem, o texto não fala do profeta Deus, o texto não fala do profeta celestial, não é? O profeta das multidões. O texto fala, a referência é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, porque indica a cidade de sua origem, corroborando o ministério de Jesus como um ministério essencialmente humano. É importante que as pessoas entendam isso, porque não houve qualquer tipo de isenção, se é que a gente pode usar essa expressão, ou de poder no Senhor Jesus, no sentido de enfrentar a dor da cruz. Ele enfrentou a dor da cruz como se fosse qualquer um de nós, ou seja, ele sentiu os cravos, ele sentiu a coroa de espinhos, ele sentiu sede, ele diz, né? Ele falou, tenho sede, né? Ele ali estava, ou seja, do ponto de vista do sofrimento de Jesus na cruz e do que ele suportou por nós, pelo fato dele ser filho de Deus, ele não foi livre de qualquer dor daquele momento. E por isso, Josias, por ele ter enfrentado todas as intempéries, sofrimentos, angústias, aflições, apertos, não é? Que o homem pode sentir, é por isso que ele é capaz de entender a sua dor. Entendeu, Josias? Ele é capaz de entender a minha dor, ele é capaz de entender a vossa dor também, porque ele passou por tudo isso. Ele sabe como são as dores do íntimo, do coração, da mente, do corpo, não é? Então, ele, o Senhor Jesus, foi esse caráter essencialmente humano dele, mas, como homem, foi o homem perfeito, porque ele não conheceu o pecado. Glória a Deus. Agora, Jesus não precisava ter ido à cruz do Calvário. Ele não foi por ele não pecou, né? Mas ele foi, né, tomando... Se entregou. Ele se entregou, ele foi tomando sobre seus ombros o pecado da humanidade. Quem é, então, o grande beneficiário do sacrifício de Jesus? Bem, grande beneficiário do projeto da cruz sou eu, é você, é o homem. O homem é o grande beneficiário do projeto da cruz. E nós poderíamos aqui enumerar alguns, porque são diversos benefícios surgidos a partir do projeto da cruz. Exemplo, a partir do projeto da cruz,
Jesus se tornou o único mediador. Vamos ler alguns textos, Daniel, Vamos. que falam sobre isso. O primeiro texto está em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, e diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, olha só a expressão, Homem. o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus é o único mediador. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Resultante do projeto da cruz. É. O que mais? O perdão dos pecados. Vamos ler mais um texto. Vamos lá, 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim: mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então, que observe, maravilha. né? O único mediador, o perdão dos pecados, a vida eterna. Então ele morreu, Josias. Jesus morreu a nossa morte para nos dar a vida que ele tinha e que ele Glória a tem Deus. Glória a Deus. nos céus, que é a vida eterna. Vamos ler mais um texto que fala sobre isso? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa Então, maravilhosa. observe. Alguns dos benefícios, estamos falando, alguns. Né? Jesus como o único mediador, o perdão dos pecados, a vida eterna, as orações que podem ser respondidas quando você pede em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Vamos ler um texto que confirma? Mateus 21, 22. Diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. A oração canal de comunicação do homem com Deus, aberto para o homem esse novo e vivo caminho através do projeto da cruz. Que coisa maravilhosa. Ou seja, biblicamente, através dos textos aqui trazidos, nós vemos, de fato, o grande benefício que nós temos com o projeto da cruz, com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Sem falar, né, José? Sem falar, né? Na comunhão, né? O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, né? O homem com o direito de louvar a Deus, de glorificar, a sua alma, o seu coração ser transbordado, né? Da paz, da esperança, né? São os mistérios. Glória a Deus. São mistérios, né? Desse grande projeto da salvação. Amém. Daniel, a gente está chegando ao final do quadro Lições do Manaim e a gente sempre pede que você traga uma palavra para aquela pessoa que está nos assistindo, no sentido dele entender a aplicação disso aqui que falamos na vida dessa pessoa. Queridos, falamos de alguns dos incontáveis benefícios do projeto da cruz. Citamos poucos em função do nosso tempo. Mas eu quero encerrar falando de mais um desses benefícios que, quem sabe, é uma grande necessidade da sua vida. Certa vez, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A promessa do Senhor Jesus. Você está sem paz? Seu coração está atemorizado? Sua alma está aflita, angustiada? Olha, aceite o Senhor Jesus como Salvador. Aceite este projeto glorioso da cruz
confesse seus pecados, creia no Senhor Jesus, assim fazendo, você alcançará, além da salvação, uma paz incomparável, uma paz que excede as circunstâncias da vida. Ela é uma paz inigualável e somente o Senhor Jesus pode dar esta paz, porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, você pode nos ajudar a preparar a próxima edição do quadro Lições do Manaim. Sabe como? Através desse QR Code que está aparecendo aí na tela, se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado agora para uma questão que nós estamos te propondo relativa ao assunto, ao tema da próxima edição, do próximo programa. E você, ao escrever para nós, você nos ajuda a construir. Nós trazemos, inclusive, alguns desses comentários acerca do programa de hoje e que foram enviados na semana passada, para que você também possa ver hoje. O primeiro comentário é de Pedro Henrique Santiago Fernandes, ele é de Anápolis, em Goiás. Ele diz o seguinte acerca daquilo que tratamos aqui: o maior beneficiário de todo o projeto da cruz é o homem. Quando ele aceita e crê no sacrifício do Senhor Jesus, inicia-se o processo da salvação na vida desse homem, claro. Esse é o comentário de Pedro Henrique Santiago Fernandes, de Anápolis, Goiás. Também Ângelo Ribeiro, de Vitória, Estado do Espírito Santo, ele diz o seguinte: o grande projeto da salvação, consumado na cruz, traz benefícios para o homem que crê e aceita este plano maravilhoso e perfeito. Essa experiência nos dá condições de entrarmos no tempo de Deus e de termos uma nova forma de vida. Obrigado, Ângelo Ribeiro, de Vitória, Espírito Santo, assim como Pedro Henrique, lá de Goiás. Então, você já sabe, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você também vai participar da próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, a próxima edição dentro do quadro Lições do Manaim. Daniel, foi muito bom estarmos juntos aqui, tratar das coisas do Senhor sempre nos alegra muito. É sempre prazeroso, né? Sempre nos edifica falarmos desse grande projeto da salvação. Glória a Jesus. Né? Onde está patente o grande amor de Deus. Um abraço, paz do Senhor. Jesus, a paz do Senhor a todos queridos. Muito bem. Está em evidência a discussão sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É aquela siglazinha TDAH. Mas quais são os mitos e verdades sobre este tema? Na edição de hoje do quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai nos contextualizar sobre isso. Irmãos, a paz do Senhor. O nosso assunto hoje é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, alguns mitos e verdades. Frases, assuntos que vocês veem na internet, na pesquisa do Google. Será que isso é verdade? Será que isso é falso? É um mito? Algo que as pessoas acreditam, mas que não tem fundamentação? É isso que nós vamos ver. Então, a primeira coisa, TDAH existe. TDAH não é invenção da indústria farmacêutica, TDAH não é algo novo. E esse é um dos mitos, né? Problema comum que não existia até algum tempo. Condição de saúde decorrente do padrão de vida atual, comum somente em alguns países, um problema que resulta da falta de limite dos pais, não é uma doença, pois todos têm dificuldade em prestar atenção. Então vamos ver se essas afirmações elas têm uma fundamentação ou não. Nós temos na literatura Hipócrates em 493 a.C. faz uma descrição, ele não usa o termo TDAH, mas a descrição que ele faz é de uma pessoa com esse diagnóstico. Então, respostas rápidas às experiências sensoriais, mas também menor tenacidade, porque se move rapidamente para a próxima impressão. Então, em 493 a.C. já existiam pessoas com essas características. Shakespeare fala na sua obra Henrique VIII do mal da atenção. Esse livro é de um psiquiatra que foi escrito em 1845 para o seu filho. Então ele escreve um livro infantil com 10 histórias.
em 1844 e ele é publicado no ano seguinte, em 1845, e dessas 10 histórias falando do comportamento infantil, 3 remontam a um quadro típico de TDAH. A primeira história fala de Pedro, que é o desalinhado, o desarrumado, que algumas pessoas com TDAH podem ter essa característica, tá? A história de Felipe, o inquieto, só pelas imagens vocês já percebem que está falando da hiperatividade, da dificuldade de ficar quieto. E a nona história, que é João, o avoado, que é uma criança totalmente desatenta. Então nós temos na literatura muito antiga relatos sobre isso. E na literatura médica? Na literatura médica, a primeira menção a um quadro que remete ao TDAH é de 1798. Quando em 1902 Still ele faz um artigo. Esse artigo dele tem validade clínica até hoje, porque ele faz uma descrição muito boa das características das pessoas com TDAH. E nós temos inúmeros artigos que remontam ao quadro clínico, mostrando que o TDAH existe e que ele não é um problema que não existia até algum tempo. Então vocês estão vendo que na literatura mostra isso mais. E nem é uma condição de saúde decorrente do padrão de vida moderna. Então isso é um mito, não é uma verdade. A prevalência, o TDAH ele não tem uma variação significativa no mundo e nem nas regiões do nosso país. Então o TDAH ele é comum somente em alguns países? Não. Isso também é um mito, não é uma verdade. É um problema que resulta da falta de limites dos pais? Não. Hoje as crianças têm mais dificuldade em aceitar os limites e os pais em impor os limites aos seus filhos? Sim. Isso é real, mas não é a falta de limite que provoca na criança o TDAH. O TDAH ele tem uma forte influência genética e ambiental. Então, não é uma doença, pois todos têm dificuldade em prestar atenção. Sim, todos nós temos dificuldade em algum momento em prestar atenção. A criança, a pessoa, o adulto que tem TDAH, ele vai ter uma dificuldade muito mais persistente. E o impacto negativo na sua vida é muito maior do que nós quando em um momento ou outro não prestamos atenção. Então isso também não é uma verdade, isso é um mito, é uma falsa crença. E nós temos que ter cuidado em não cairmos nessas falsas crenças, porque isso impede a criança de vir cedo para o tratamento, impede o adulto de buscar também recursos que podem fazer diferença na sua vida, tá? Eu sei que é tudo muito rápido, é uma pincelada no assunto, mas deixo aqui o e-mail do grupo de acessibilidade. Vocês podem e devem ter liberdade para nos enviar as dúvidas e sugestões e críticas em relação ao programa e àquilo que está sendo dito. A paz do Senhor. E então, já está tocando o louvor A Tua Palavra é Semente? Na semana passada, a tia Laís começou a ensinar esse louvor e hoje ela vai continuar nele para você aperfeiçoar o seu conhecimento musical. Para isso, você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças e adolescentes. Hoje nós vamos continuar aprendendo o louvor A Tua Palavra é Semente. E hoje nós começaremos pela mão esquerda, vendo as cifras da partitura e depois lendo a mão direita na nossa partitura também. Vamos lá? Aqui na nossa partitura temos a clave de Sol, que ela é responsável pelas mãos, as notas da mão direita, as notas agudas e femininas. E aqui em cima nós temos a cifra. O G representa o Sol, o A com M representa o Lá, o D representa o Ré, o G representa o Sol. E aí tem também esse Mzinho com 7, tem esse 7 aqui no D, tem o 7 no D, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Agora eu peço que você foque nessas letras maiúsculas aqui, ó, letras de forma maiúscula. E o que a gente vai fazer? Nessas letras de forma maiúscula, a gente vai fazer com a nossa mão esquerda. A gente vai usar um dedo
para fazer o baixo. Então, como que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui nossa mão, posicionar o dedo 5 no Sol, para que quando a gente começar a tocar com a mão direita, a gente entra aqui, ó. Ó, a gente faz Ré, Sol. Depois vem pro Lá. Depois vem pro Ré. Pode repetir e faz o Ré. O meu coração é Lá. Muda pro Ré. Que tu semeaste, Senhor. E faz um Rézinho. Ah, aí próxima página. Sol. Depois o Lá. Aí o Ré. Pode repetir se quiser. Sol, aí faz o Ré. A tua. E aí Lá. Ré. Ré. Sol. Ré para começar de novo, porque temos um ritornelo aqui. Vocês também já estudaram com a professora Janaína o que é ritornelo. O ritornelo fala assim, diz pra gente retornar. Esse sinal aqui, ó, com um traço fino e um traço grosso e 2 bolinhas. É pra gente retornar. Retornar para onde, Laís? Você vai retornar para o início do louvor ou para um ponto que tenha outro ritornelo. Nesse caso aqui, a gente retorna para o início do louvor. Vamos retornar? Então, a gente vai treinar mais uma vez, ó. Dedo 5 no Sol. 1, 2, 3, 1, 2, Ré. Lá. Ré. Ré. Sol. E o Ré. Sol. Lá. Ré. Ré. Sol. E o Ré. Sol. Palavra tua, palavra. Ré. Tua, Ré. Sol. E o Ré. A tua palavra. Lá. Ré. A tua palavra. E o Sol. Tá certo? Então, treinamos a nossa mão esquerda. Aprendemos, né? Já treinamos a direita. E agora nós vamos olhar a partitura. Aqui começa com o nosso dedo 3 no Sol. Não, opa, lá no início do louvor. Começa com o dedo 1 aqui no Ré e o dedo 3 no Sol. Vamos tocar com as 2 mãos agora, olhando a partitura? Então vamos lá comigo, hein? Eu vou contar e a gente começa. 1, 2, 3, 1, 2. Aí repete. Muito bom! Agora nós juntamos a mão esquerda, os baixos da mão esquerda, com a mão direita. Eu espero que você treine muito, que você possa tocar na sua igreja, tocar na sua casa e edificar a sua família com esse louvor. A paz do Senhor e até a próxima aula! Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Há uma herança que todos nós recebemos de Deus. E a Bíblia usa uma figura para descrever esta herança, a vinha.
É uma herança da qual não podemos abrir mão em todas as fases de nossas vidas. Hoje, na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Maria Paula Dalla vai nos aprofundar no assunto A Bênção de Estar na Vinha do Pai. Cumprimentamos nossas queridas crianças, intermediários, adolescentes e todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos conhecer mais os mistérios, os segredos que o Espírito Santo quer nos revelar através da parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Está escrito em Mateus, capítulo 20, versos 5 e 7. Já conhecemos essa parábola, que o reino dos céus é como dono de uma vinha, de uma plantação de uvas, que saiu bem cedinho para contratar trabalhadores para cuidar da sua plantação. De madrugada, encontrou os primeiros trabalhadores, combinou com eles um dinheiro e mandou que eles fossem trabalhar lá na vinha. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça, viu alguns homens que estavam parados e disse: Vão também trabalhar lá na minha vinha e eu pagarei o salário para vocês. Eles foram. Depois o dono da plantação de uvas saiu ao meio-dia, saiu às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Chamou mais trabalhadores para trabalhar para a sua vinha. Quando era quase 5 horas da tarde, o dia já estava quase terminando. O dono da vinha voltou para a praça e encontrou outras pessoas que estavam paradas, sem fazer nada, e perguntou: Por que vocês estão parados, sem trabalhar? E as pessoas responderam: Ninguém nos chamou para trabalhar. E o dono falou: Ide vocês também trabalhar na minha vinha, e eu vou pagar o que for justo. Olha, nós estamos vivendo essa última hora. Jesus está bem pertinho de voltar. Nós estávamos como aquelas pessoas, parados, sem trabalhar na obra de Deus. Mas Deus veio ao nosso encontro e nos chamou para trabalharmos na vinha. Que coisa gloriosa! Que bênção é estar na vinha do Pai, cantando, orando, evangelizando. Vocês viram que o chamado foi individual. Cada trabalhador poderia aceitar o convite, aceitar o chamado para trabalhar ou não. Mas todos que aceitaram foram para a vinha e lá puderam comer das uvas e também beber do vinho produzido. Eles tinham acesso à plantação. Jesus não estava falando do vinho que as pessoas bebem e ficam embriagadas, ficam tontas. Esse vinho traz briga, traz contenda. O Senhor Jesus estava falando do que era espiritual. E o vinho fala de quê mesmo? Isso mesmo, do batismo com o Espírito Santo. Jesus diz na palavra que devemos estar cheios do Espírito Santo. O vinho representa a operação do Senhor dentro do nosso coração. Cada um precisa ter a vida dirigida, guiada pelo Espírito Santo, que é uma vida de santificação. Precisamos mostrar a todos que, através do nosso modo de viver, somos servos do Senhor, pois o Espírito Santo está agindo dentro do meu interior. E se o Espírito Santo está agindo dentro de mim, eu não me visto mais como o mundo veste, eu não falo mais como o mundo fala. Na escola, na família, em todos os lugares, as pessoas
vão ver que eu sou um servo, uma serva do Senhor, que eu tenho o brilho de Jesus, que eu tenho o bom cheiro de Cristo. Hoje, o chamado é para você. Venha trabalhar na vinha do Senhor. É muito bom estar na vinha do Pai, na casa do Pai. Grandes bênçãos nós recebemos e ainda temos o nosso salário. Quem sabe qual é o salário? A salvação. Todos os dias temos que trabalhar. Jesus em breve vem para buscar aqueles que estão cheios do Espírito, que estão com o coração cheio do amor do Pai, entendendo que o Senhor é bom. Ouça o chamado, vem, trabalha nesta obra com amor. Amém? Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que estremeça ao ouvir tua voz assim, e que nunca se esqueça o que tu fazes por mim. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Ó Senhor, amém. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre fazemos questão de lembrar aqui de um projeto que é maravilhoso, que tem tido resultados cada vez mais notáveis. E você sabia que você também pode participar e se beneficiar desse projeto? Este é o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples participar. Você vai ter apenas que fazer uma ligação, e essa ligação é gratuita, você não paga nada por ela, e que pode ser feita sempre que você precisar. Para este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Alguém vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida e vai orar por você. Olha só que coisa boa. E tudo isso é totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar. E você quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e também sobre os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais. Baixe também os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. E você ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. Acesse o nosso canal no YouTube e não perca esta programação que nós temos no canal. Uma delas, eu quero te convidar a participar porque ela é especial. É a nossa Escola Bíblica Dominical que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!